E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar instalando Linux no pior Mac de todos, o MacBook Air de primeira geração, lançado lá em 2008. Eu já fiz um vídeo contando da história dele restaurando esse computador, fazendo upgrade de SSD. Já fiz um vídeo instalando o Windows nele, que também foi um processo muito cansativo. E agora a gente vai conferir se o Linux Mint, um Linux bem leve, consegue salvar a vida deste Mac. Espero que vocês gostem e bora lá! Estou de volta com o pior MacBook Air de todos. Arrisco dizer, talvez o pior Mac de todos. O que foi uma prova de conceito. Já soltei 2 vídeos no canal sobre ele, instalando o Windows, que foi assim, nossa, uma experiência triste demais. E depois, disso, um vídeo falando da história desse Mac, restaurando, tirando o HD, que ele usa um HD de iPod, e também falando se dá pra usar ele hoje em dia ou não. A real é que não dá, pelo menos não dá com Mac e não dá com Windows. Fica muito lento, vocês viram, gente. Demorava, muito tempo para abrir o Firefox com HD, antes de colocar o SSD, mas mesmo assim, depois de colocar o SSD, não dá para usar nada. O sistema que ele roda bem é o Windows 7, mesmo assim, trava demais. Eu até perguntei no Twitter qual era a melhor opção para o computador Core 2 Duo com 2 GB de RAM DDR2, e eu perguntei Linux Mint e tal, muita gente falou assim, do Mint, então eu baixei e já fiz um pendrive bootável. Tinha outras opções, até o Chrome OS Flex, a galera falou que deve ser bom pra caramba, mas vamos tentar o Linux Mint primeiro. Agora sou eu e você, meu. Primeiro vamos colocar o pendrive aqui. Ele tem essa tampinha, ó, que é difícil de abrir, ó. Meu primo tinha um netbook da DexNet que usava esse clone, esse chassi igualzinho. Beleza, não pode ler, então é porque tá com a imagem do Linux. Eu vou desligar aqui ele e vamos tentar entrar na instalação do Linux. Então vamos ligar. O LEDzinho acendeu aqui, vamos ficar segurando a tecla Option, que seria o Alt. Ficar segurando até abrir a opção do boot. Que demora. Aí, beleza. Eita, apareceu 2 EFI boots, mas só tem um pendrive conectado. Vou tentar esse primeiro, se não der a gente tenta o segundo. Tentar o primeiro então, dá Enter. Deu uma travadona. Você está sabendo que o canal já tem uma área de membros? Sim, você pode participar dos membros do canal. Você vai me ajudar, vai receber os vídeos em primeira mão, como esse aqui. Se você está vendo antes de ser membro, oi membro, beleza? E também participar de um grupo exclusivo, pra gente trocar ideia, Exclusivo não, um grupo exclusivo pra gente trocar ideia. Falar dos vídeos novos, trocar ideia, tirar dúvidas e tudo mais, beleza? Opa, iniciou aqui. E olha lá, Start Linux Mint 64 bits. Vamos dar Enter e agora esperar carregar. Já tá um bom tempo assim. Eu vou desligar aqui na força, pessoal. Ele não entrou não. Vou colocar aquele pontinho branquinho ali, não deu. Vou tentar o modo compatibilidade para ver se ele entra. Vou colocar aqui então Compatibility Mode. Vamos ver se agora ele inicia. Vou deixar um tempo aí. Travou de novo, pessoal. Não sai disso. E aí eu tava dando uma pesquisada nos fóruns. Como eu falei no vídeo de restauração desse Mac, ele usa uma EFI de 32 bits. E aí muita gente falando aqui que botar por um DVD é uma opção melhor. Gravar um DVD então com Linux Mint. Tá aqui meu gravador de DVD. Deixa eu tirar aqui o USB. Peraí, colocar ele aqui. Pronto. Beleza. E sorte que eu comprei um pote de DVD, que hoje não acha mais em nenhuma livraria da vida, papelaria, muito difícil. Comprei um pote de Philips Lightscribe, que dá até pra escrever, usando um leitor ainda. Se quiser, eu faço um vídeo sobre isso. Dá pra escrever nessa parte do disco aqui, usando o próprio gravador de DVD. Mas bora gravar então. Então vamos abrir aqui o Image Burn. Tá aqui o Image Burn. Gravar a imagem no disco. Vou selecionar um arquivo aqui. Linux Mint. Beleza. Vou colocar 12 vezes de velocidade para gravar isso mais rápido. E bora começar. Agora é deixar gravando o DVD. Cara, que nostalgia. Mas se bem que recentemente com esses projetos de restauração, eu tô gravando muito DVD. Quando eu aprendi a usar o Nero, vocês lembram do Nero? Nero Burning Room? Gente, o que eu copiava de joguinho. Meus amigos me emprestavam um jogo de Play 2, eu copiava, jogo de PC. Ai, bons tempos. Mas bora esperar isso daqui terminar. Inclusive eu tô querendo fazer mais essa série de restauração, então se vocês tiverem às vezes um notebook aí gamer mais antigo, algo tipo assim, bem exclusivo na época, às vezes, poxa, um Alienware antigão, me manda mensagem se vocês não quiserem mais, beleza? Ia dar um vídeo legal. Bora esperar ele terminar aqui de gravar.
Acabou de acabar. Vou mover ele aqui. Só que eu nem vou tirar ele do drive, porque a gente vai precisar desse leitor. Vem cá. DVD com Linux Mint que a gente acabou de criar tá aqui. Vamos ver se ele vai aparecer como opção de boot ali. Opa! Apareceu agora. O mais interessante é que ele deu duas opções, o Windows e EFI Boot. Vamos entrar em EFI Boot, ele está reconhecendo como Windows, não sei porquê, mas vamos ver. Dei um enter aqui, vamos ver se entra. Dei um enter, vamos ver se entra. Eu estou comediante hoje. Vamos tentar compatibilidade. Modo de compatibilidade? Vamos tentar normal para ver primeiro. Vamos dar um enter no normal, depois a gente tenta o modo de compatibilidade. Se tá piscando aqui, é porque tá lendo. Se tá piscando, é porque tá lendo. Parou de piscar. Então eu vou reiniciar ele aqui. Eu vou tentar entrar no modo compatibilidade. E antes de eu continuar, deixa eu falar do patrocinador do vídeo de hoje, que é a Kaspersky. Eu sei que você aí adora baixar jogos da Steam Verde, né? Não precisa falar aqui pra mim não, mas eu sei que você adora. E para fazer isso com segurança, nada melhor que usar o melhor antivírus do mercado. Perfeito inclusive para gamers, porque ele tem um modo jogo no qual ele desativa as notificações e diminui o consumo da CPU em serviços que não são necessários. Só que além disso tudo, ele não deixa de proteger a sua máquina. Cá pra nós, não tá dando para confiar em outros antivírus hoje em dia não, tá? Então corre aqui no link da descrição, usa o cupom PINHO para ganhar mais desconto ainda, o link que eu coloquei já tem um descontinho legal, e ativa a sua assinatura do Kaspersky Premium para não ficar desprotegido, beleza? Tem para Windows, Mac e até para smartphone, tá bom? Agora, bora voltar pro vídeo. Demorou tanto que já é outro dia. Alexa, ligar LEDs. Vou apagar, não sei porquê. Demorou muito, pessoal, mas tá aqui terminando de entrar no Live Environment do Linux Mint. E assim, uma coisa me preocupou é o seguinte, ele não reconheceu o driver de internet, Network Settings. Deixa eu ver se aparece aqui. Não aparece, tá vendo? Tinha que adicionar um hardware. O que eu tô querendo fazer? Tô querendo colocar uma plaquinha USB aqui. Vamos ver se isso vai dar. Bem, qual que é a minha ideia então? Eu vou usar esse hub USB, vou colocar essa plaquinha de Wi-Fi 2.4 GHz. Essa plaquinha é uma bosta, só que ela tem driver para tudo, até para Windows XP. Então eu acho que o Linux vai reconhecer. Então o que eu vou fazer? Vou primeiro fazer o CD parar de ler aqui, vou desconectar. Deve ter carregado na memória RAM, então não carregou, né? Carregou temporariamente. Vou ligar aqui o leitor. Gente, tá vendo que esse Mac, quando eu falei lá no vídeo, esse Mac é uma prova de conceito. Poxa, um USB só é triste, até mesmo para 2008. Então beleza, liguei aqui com o hubzinho da Oracle. Vamos ver se ele vai ler esse pendrive, esse drive de rede. Demorou um pouquinho, tive que reiniciar, mas tá aqui, apareceu. Vou conectar aqui no estúdio, tá aqui lendo do CD, tá vendo o barulhinho? Acaba que ele carrega pouca coisa para a RAM do computador, porque tem só 2 GB. Eu até peguei esse outro dongle aqui para testar, mas esse daqui parece que reconheceu. Vamos ver se ele vai conectar aqui. E aí depois eu vou clicar aqui para instalar. Vamos ver se vai conectar. Quero um teclado para a galera. Beleza. Conectou a internet. Agora vamos fazer a instalação. Vou clicar aqui Install Linux Mint. Agora vamos esperar carregar. E eu vou limpar a partição, vou deixar só com Linux Mint, porque fazer dual boot com o Mac e o Linux vai dar dor de cabeça. É só dele ter conectado na internet, já vai ser bom que vai baixar, vai tentar, né, baixar drivers e updates enquanto instala. Nossa, gente, essa instalação vai demorar de um jeito que qualquer coisinha que eu faço fica meia hora lendo o disco aqui. USB 2.0, num hub ainda, é terrível. Nossa, demorou uns 15 minutos, mas apareceu o instalador aqui. Vamos colocar português. Vamos ver se eu acho que... Nossa. Ih, travou. Aqui, português do Brasil. Continuar. Aparece essa bolinha colorida aqui girando e não sai disso, gente. De tanto que demorou. Vamos escolher a opção, então. Apagar disco e reinstalar o Linux Mint. Recursos avançados. O que seria isso? Nossa, cada opção que eu clico, o trem fica carregando, cara. Qualquer opção que eu clico, o leitor fica assim... maluco. Mas beleza, vamos clicar aqui OK, vou deixar nenhum marcado mesmo e clicar instalar agora. Tá com internet? Tá. Instalar agora. Nossa, agora vai demorar. Agora esquece, isso daí esquece. Só amanhã. Só amanhã. Então beleza, falou que vai deletar toda a partição. OK, vou clicar continuar e vamos ver se ele instala. Cruzando os dedos aqui, né? Nossa, isso daqui vai demorar demais.
Qual é o meu nome? Nossa, gente, eu tô digitando e travou. Vocês viram que eu digitei e não foi. Vamos, PCzinho, não me desaponta não, Mac, por favor, instala. Aí, foi, Gabriel. A senha eu sempre coloco admin. Admin, não tem problema não. Solicitar minha senha pra entrar? Não. Iniciar a sessão automaticamente. Não precisa de senha não, gente. Isso aqui vai ser só. Quero instalar logo, continuar. Bora, vai, começa a instalar. E começou a instalar, criando o sistema de arquivos. Eu nem vou mexer porque isso aqui vai demorar. Rapaz, esse trem não tá demorando tanto. Momento fazendo a vitamina aqui no estúdio. Açaí, coloquei banana da roça, que é essas bananas que a gente compra no mercado aqui. A cepa da banana, tudo transgênico. Isso aqui é lixo, peraí. A gente vai pôr aquela creatina, né? Pra dar energia de levinho. Tem que tomar creatina. Creatina faz bem, gente. Mas não sei o que faz bem. E é claro, né? Pra não ficar mais frango do que eu já sou, um pouquinho de whey, que eu perdi o scoop. Então eu vou pôr... Patrocínio não, viu, Duque? Você pode mandar um whey pra nós aqui. Eu e o Vitinho aqui tomamos. E agora colocar água e bater tudo. Gente, então pega a receita aí. 150 gramas de açaí, 2 bananas, creatina e... whey. Com água de coco fica muito bom, só que como eu não tenho água de coco, eu vou pôr cerveja, tô brincando, eu vou pôr água normal mesmo. Pronto. Nossa senhora, tá bem molhado aqui, né? Odeio pia molhado. Agora a gente vai bater isso tudo. Deixa eu pôr mais um pouquinho d'água. Isso aqui foi uma das melhores compras que eu fiz pro estúdio, esse mixer aqui da Britânia. Baratinho, o trem é bom, menino. Ó a mágica. Nossa. No início fica uma gororó, mas você fala, nossa, esse trem deve estar ruim demais. Mas, gente, fica bom no tanto. Com açaí zero também fica bom. Porque, querendo ou não, o whey já é um pouquinho doce, né? Nossa, deixa eu deixar aqui de lado. Opa! E... ah, moleque! Bom pra caralho. Não, ficou muito bom. Deixa eu ver como tá a instalação aqui. Ih, travou. Ah, não, travou não. Tá ainda. Ei, pode parar de gravar já. E depois que eu tomei minha vitamina e fiquei aqui escrevendo o roteiro, ele terminou, vou clicar aqui para reiniciar agora. Vamos ver, deixa ele terminar de ler aqui, tá lendo, tá vendo? Quando ele reiniciar eu vou tirar o CD para ver se ele vai botar sem o disco. Beleza, e vamos esperar ele reiniciar. Olha só, iniciou aqui no Linux Mint. Vamos lá então, gerenciador de atualizações, vou clicar continuar. Agora o sistema está bem mais rápido. Bem-vindo ao Linux Mint, ok. Cores da área de trabalho. Olha, o driver do trackpad funcionou, eu estou mexendo aqui, tá funcionando. Gerenciador de drivers, vou clicar em iniciar aqui no gerenciador de drivers, porque isso daqui é importante. Isso daqui eu quero ver se ele vai reconhecer a placa de Wi-Fi interna do Mac. Agora que ele está conectado na internet. Olha, já achou uma atualização disponível. Beleza, sim. Admin, a nossa senha, autenticar, tema, que legal. Iniciar atualização. Cadê o driver? Gerenciador de driver. Ah, tá aqui, tá aberto aqui embaixo. Procurando por drivers, vamos ver se vai achar o driver. Tem que ver se vai funcionar tudo, né? Olha só, cara, câmera. Você dá pra abrir a câmera aqui? Não dá. Opa! Aqui, fontes de aplicativos. Linux eu não conheço tanto. Vamos ver se... opa, aqui, ó. Achou um driver já do trackpad, né? Vamos ver se... instalando atualizações, tá instalando um monte de atualização aqui ainda. Vou esperar ele atualizar, vamos ver se o driver vai funcionar. Cara, Linux tá ficando muito melhor, né? Olha só, já achou Airport Extreme, que é a placa de Wi-Fi interna do Mac, e eu vou selecionar aqui, ó. Ué, por que não tá dando pra eu aplicar? O mais doido é o seguinte, eu tô usando a plaquinha externa, ou seja, foi bom eu ter colocado essa plaquinha externa pra poder fazer a instalação e ele buscar os drivers, né? Já que esse Mac não tá com o driver da placa interna. Ih, travou, foi só eu ter falado bem do Linux que ele travou. Destravou aqui, eu selecionei para instalar o driver e aplicar mudanças, vamos ver. Poxa, bem intuitivo, viu? Bem legal. Colocar minha senha admin e vamos ver se vai instalar o driver. Aí quando eu reiniciar, eu vou tirar essa plaquinha. Vamos ver. E
voltamos aqui, o Mac tá ali atrás instalando os últimos updates. E enquanto isso, olha o que eu estou desenvolvendo aqui no meu PC. Eu falei, esse meu leitor de DVD, ele tem uma tecnologia chamada Lightscribe. Eu coloquei o disco de cabeça para baixo, a gente consegue imprimir o CD. Eu acho que muita gente não sabia disso. Então eu tô fazendo uma artezinha aqui, ó. Linux Mint Cinnamon 22, vou pôr sim, que é o modelo dele, tá vendo? E a gente vai imprimir no CD. E eu vou ver se eu coloco o íconezinho do Linux, o pinguinzinho aqui do lado. Aí vai ficar assim, o Tux aqui, Linux Mint. Então eu vou mandar escrever. Já reconheceu aqui o drive. Contraste da impressão melhor. Vamos imprimir. Agora o que vai acontecer? Ele vai começar a usar o laser, só que ao invés do laser trabalhar para escrever arquivos no disco, vai imprimir no disco. Tem que ser dessa tecnologia aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tem que ser discos Lightscribe, tá vendo? Tem que ser discos Lightscribe, beleza? Vou deixar aqui, vai demorar 14 minutos. Já eu mostro como ficou. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui no nosso Mac para ver se já terminou isso. E esse post aqui me salvou, ó, de 2023, do fórum do Manjaro. Eu fiz esse comandinho aqui e eu consegui ativar a placa interna de Wi-Fi do Mac, né? Acabei de fazer esse comando, esses dois comandos aqui, galera. Esses dois comandos, depois que eu instalei os drivers, mesmo assim não tava dando. Eu fiz esses dois comandos, ele ligou a placa de Wi-Fi. Agora tá funcionando e funcionando 5 GHz ainda. Deixa eu conectar aqui pra gente fazer um teste. Rapaz, será que o Mac 2008, MacBook Air 2008, o primeiro MacBook Air, que é muito ruim com qualquer outro sistema, vai ficar bom com Linux Mint? Olha lá, conectado na Wi-Fi. E o mais legal, olha, ele reconheceu até os botões de ação do Mac para aumentar o volume, para controlar o brilho. Olha que doideira. Ó que legal. Vendo? Massa demais. Eu vou baixar uns softwares aqui. E antes, deixa eu fazer o seguinte, um monitor de atividade. Vamos dar uma analisada. O Linux, galera, é um sistema bem mais leve, isso é um fato, do que o Windows e do que os Macs mais novos. Mas mesmo assim, é um computador com processador simples, né? Então, aqui temos o uso da CPU. De fato, tá bem mais leve que o Windows, mas vamos então instalar aqui, sei lá, deixa eu instalar um software aqui, deixa eu achar alguma coisa aqui. O Firefox, vou instalar o Firefox aqui. Vou clicar, olha, o uso subiu para 70%. Vou mandar instalar agora. E vamos continuar instalando, vamos ver o uso da CPU aqui, instalando. Rapaz, até me impressionou, viu? 70%, 40%, não travou em 100. A gente ainda vai fazer o teste de abrir um vídeo no YouTube. Mas tá lá, olha, instalando. Olha, o Spotify instalou. O Firefox eu já tentei instalar umas 4 vezes e não tá indo. Mas a gente já tem uma versão dele aqui instalada, tá vendo? Então vamos fazer o teste se roda YouTube usando esse Firefox. O Spotify, ele tá aqui, ó. Quer ver? Spotify. Aí, Spotify, ó. Vou até clicar para abrir ele também. Vamos ver a velocidade, ó. Já abriu o Firefox. Bem legal, foi bem mais rápido que no Windows. Mandei abrir o Spotify. Não sei se a primeira vez que abre é um pouquinho mais lento. Deixa eu abrir também aqui. Eita, mandei abrir aqui e não foi. Ah, tá abrindo o Spotify, pô. Tem que ter paciência, né, gente? 2 GB de RAM DDR2, é uma memória RAM muito lenta mesmo. Então é agora a hora da verdade. Vamos ver se ele ficou melhor. Vou mandar aqui Gabriel de Pinho, mandar buscar. Dei um enter, ele tá carregando. Olha o uso da CPU, cara, 70%. Vamos abrir aqui o canal. De fato, o Linux deixa mais rápido o sistema, mas não faz milagres, né, gente? É um Core 2 Duo, não dá pra exigir... Não é nem que com Core 2 Duo, tem muito Core 2 Duo bom. Um do MacBook Pro 2008 é muito melhor que isso daqui. Dá pra gente colocar um Windows 10 nele, fica legal. Olha a lerdeza pra abrir o YouTube. Meu Deus do céu. Beleza, abriu. Vamos abrir o último vídeo do canal aqui, que foi do Legion Go S. Cadê? Aqui, ó. Foi o que a gente testou. Dá um play no som aqui. Muito obrigado, Lenovo. E, olha lá, tá tocando. Primeira mão pra testar. Gente, tá tocando em 360p, 100% de uso do CPU. Vamos tentar colocar em HD. 720p, não é nem Full HD. Nossa, ele vai fritar, ele vai pegar fogo e explodir. Oh, tá tocando! Tá travando muito. Não, tá travando muito, galera. Tá travando. Deixa eu ver se eu colocar em tela cheia, tirar tudo que tá do lado, né? Vamos ver se melhora. Dá play aqui. Não dá. Não dá. Não tanca YouTube mais. Com o chip Z1 Extreme. É claro que depende da versão do Legion Go S que você vai comprar. Olha lá, galera. Travando muito. Deixa eu dar pause aqui, deixa eu dar um ESC. Olha só o uso de CPU. Eu vou fechar o Mozilla aqui, olha, eu vou fechar. Mandei fechar.
Olha o uso da CPU. Tá aliviando, aliviou. Ou seja, não é um computador que dá pra usar de internet. Assim, o Linux deixa ele mais usável. Você vê as animações, ó, ficam até legaisinhas, as coisas com rápido. Deixa eu abrir o Firefox de novo aqui e entrar, sei lá, no G1 pra ver as notícias do dia. Eu cliquei no Firefox, abriu, vou digitar aqui G1, dá um Enter. Deixa eu mandar entrar no G1 aqui. Tá buscando. Portal de notícias da Globo, vamos ver. Mandei tela cheia. É bem mais usável que no Mac e que no Windows. No Mac nem dá pra navegar no G1 porque o navegador não acessa mais. Mas, mesmo assim, é bem lento. Olha, pra carregar o G1, como é um site pesado, cheio de coisa acontecendo, propaganda. Vamos ver o uso, 100% o uso da CPU. Pessoal, o Linux salva, mas não faz milagre. É melhor, mas não faz milagre. E eu já tava me esqueci de mostrar pra vocês como ficou nosso CD. O Tux ficou aqui bonitinho, só que o Linux Mint ficou muito fraco. Eu acho que eu tinha que ter feito, dar mais passada no disco. Mas não tem problema não, depois eu brinco mais com isso. Mas olha que legal que ficou. É massa, né? E tá aí, instalei Linux no pior Mac de todos. No MacBook Air de primeira geração, de 2008. Não deixe de virar membro pra ajudar o canal. Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, Lumos Filmes, por editar esse vídeo. Fui!